Expectro Bretano! Misericórdia! Meu Deus! HBO Max apresenta Harry Potter e a Tostada Filosofal. Sim, meus caros, é oficial. O Snape foi brincar com a Fênix e acabou defumado. Nova série do universo Harry Potter nem chegou e já está dividindo opiniões. E entre fatos e papo furado, a lista com os nomes que farão parte do casting principal foi enfim anunciada. E para surpresa de alguns, não para este que vos fala, Papa Essiedo foi de fato confirmado como sendo o ator que interpretará o querido e pálido Severo Snape. Inacreditável. Para quem não sabe, assim como Essiedo, eu também sou defumado. Portanto, estou no tal do lugar de fala. Eu utilizarei disto para dar minha sincera opinião sobre o porquê da HBO Max, J.K. e Cia terem errado ao trazer para esta produção uma atmosfera de divisão, medo e revolta. E apesar de muitos de nós torcermos para que Papa Essiedo faça um bom trabalho, sabemos muito bem que do outro lado, aqueles que gostam de imputar falsos crimes em quem discorda dessa nomeação, surgirão para bostejar pelos dedos. Portanto, preparem-se, pois hoje as trevas recairão sobre nós, e em meio a elas, tangas serão rasgadas. Todavia, não temam, pois ao seu lado está um velho mago que não teme a truques baratos. Agora, permitam-me iluminar o caminho para a nossa lendária vinheta. Lumos Máxima. Vinheta, eu te invoco. Contemplem o mago Bretano! com seus poderes. Olá, meus caros lords e ladies, como é que vocês estão, hã? Aqui quem vos fala sou eu, seu amigo mago, defumado favorito. É novo por aqui? Sim. Tá esperando o quê? Desce a cajadada nesse botão e seja você também um implacável. Deixe o like no começo do vídeo, comente para engajar, depois volte e dê sua opinião. Não sabe o que comentar? Não. A palavra mágica do dia é defumado. Agora sim, sem mais delongas, bora. No intuito de abranger uma audiência moderna, vale ignorar as características cânone do personagem. Mais uma vez, aqueles que detêm o poder do veto cospem na cara de todos os velhos fãs, os quais, de fato, fizeram com que Harry Potter fosse tão aclamado. É lamentável. Após muitos rumores, finalmente Papa Essiedo é confirmado no elenco principal. A questão é, por quê? Mais uma vez, trocaram a etnia de um personagem tão icônico, o qual teve sua aparência eternizada através do inesquecível ator Alan Rickman. E me corrijam se eu estiver errado, mas Rickman foi escolhido a dedo pela própria J.K. Isso nos faz refletir. Se a autora fez questão de manter a fidelidade de sua obra, ao ponto de participar ativamente desta produção como produtora executiva, ela não poderia ter escolhido Essiedo para interpretar outro personagem? É claro. Ou de repente, quem sabe, abordar um pouco mais sobre a escola africana de Ouagadougou, onde todos são hegemonicamente negros. Seria muito interessante ver bruxos que, de tão experientes, nem precisam necessariamente da varinha para conjurar feitiços. Bem louco. Será que a intenção era realmente utilizar o tal marketing de choque? E fazer as pessoas debaterem sobre a série mesmo antes dela ser lançada? Será? Eu não sei. Só sei que o Cyril Snape não agradou a maioria dos fãs. Que pena. Enquanto outros continuam a pisar em ovos, sinalizando suas virtudes por aí. Porque tem duas coisas que norteiam mudanças em obras clássicas que tem seus personagens descritos ali e que mudam. E às vezes eles se confundem, principalmente quando trata de minoria. Por exemplo, existe uma tendência de maior diversidade e oportunidade para grupos subaproveitados na indústria cinematográfica, na indústria de TV e de streaming. O progresso. E há incentivos para isso, existem normas, existem regras, existem novas diretrizes de sindicatos para que isso aconteça. Então isso é um processo que não tem volta, que não vai voltar ao que era antes e que cada vez mais avança, não regride. Então nós vamos ter elencos mais e mais diversos no futuro. E quando for uma adaptação, o personagem branco do original vai virar hispânico. O personagem branco do original vai virar asiático.
o personagem homem, que tem 90% da representação no original, vai ser substituído por uma mulher. Isso está acontecendo há 20, 30 anos. Cada vez mais. Então isso é uma coisa que é inexorável. Não tem briga, não tem pânico que vai resolver. Isso não tem jeito. E esse é um dos motivos para essas mudanças de elenco que a gente vem verificando em algum tempo. Uma questão de mudança de perfil de público e de perfil das próprias produtoras. E existe também a decisão artística do criador, do criativo, do cineasta, do produtor, que simplesmente viu naquele ator alguém muito mais capacitado do que alguém que parecesse com o personagem original do livro, da série, do quadrinho, do filme original. Entretanto, ele não foi o único. Outrora referência, Caco do Caldeirão Furado está otimista. Saiu novidade da série Harry Potter oficialmente agora, oficialmente. Papa Essiedo, o nome mais polêmico aqui, que vem rondando a atmosfera dos fãs de Harry Potter, confirmado como Severus Snape, meus amigos. Teremos um Severus Snape negro na série Harry Potter. Ah, Caco, mas no livro ele é branco, não ia ser fiel. No livro ele é branco, eles falaram que vai ser fiel à história, fiel à caracterização, aqui já não tá sendo fiel, mas e aí? Vamos ver como isso vai desenvolver. Ai, Caco, mas eu não gostei. Tudo bem, direito seu você não ter gostado. Eu vou falar por mim aqui, eu vou esperar a série sair, eu assisti pra ver o que eu realmente achei. Então eu não vou falar assim, nossa, meu Deus, por enquanto a única coisa que nós temos aqui nos livros ele tem as características de um jeito e na série vai ser diferente. Ah, Caco, mas no seu vídeo lá você falou que o Snape não era branco. Olha, eu não quero xingar ninguém, nem ser mal educado, nem fazer nenhum gesto obsceno, porque eu sei que tem crianças que assistem os meus vídeos, mas se você entendeu que naquele vídeo que eu falei lá do Snape, que ele não é branco, meu amigo, sua interpretação tá muito ruim, porque eu falo, ele é branco nos livros, mas aquilo, a história dele não gira em torno disso, foi isso que eu falei e continuo achando, pra mim a história dele não gira em torno disso e eu vou me aprofundar mais disso em um vídeo falando como que funciona o racismo em Harry Potter, se existe de fato racismo como é na sociedade trouxa, enfim, a gente vai deixar pra um papo mais aprofundado, um vídeo mais aprofundado, esse daqui vai ser pra falar sobre a notícia, beleza? Arregou. Eu fico perplexo com o malabarismo. O mais irônico é que neste vídeo por ele mencionado, o carinha do Papo Furado diz o seguinte: pipocou de comentários, alguns a favor, alguns contra, uns amaram, outros detestaram, outros ficaram ali, vamos ver no que vai dar, enfim, a internet sempre proporciona isso, né, muitas reações. E que fique bem claro, eu não tô aqui pra falar que se você não gostou da possível escolha do ator pro papel, você é racista. Não, eu tô aqui pra falar um pouco sobre o assunto e esclarecer alguns pontos. A few moments later. Entre os comentários não era difícil encontrar gente falando, você nunca será Severus Snape, não queremos um Snape negro. E é claro, vou enfatizar, você pode simplesmente não curtir muito a ideia por N fatores. Isso não vai te tornar racista. O que te torna racista é você não gostar da ideia exclusivamente porque o cara é negro. Isso te torna racista. Ué? O aspecto físico é a primeira característica a qual buscamos quando escolhemos o ator para interpretar determinado personagem. Sabendo disso, é claro que esta é a primeira coisa em que os fãs irão reparar. Sendo assim, a gritante maioria dos fãs que criticam a escolha de Papa Essiedo para interpretar Severus Snape é tão somente por causa deste pequenino detalhe que não dá para passar despercebido. Até onde sei, eu não vi ninguém criticando sua filmografia ou atuação. To be or not to be? That is the question. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Da mesma forma em que não gostaríamos de ver um ator branco interpretando Luke Cage, Blade ou o Pantera Negra, não queríamos um Snape negro. Isso deveria ser óbvio. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Em seu vídeo você afirma não estar apto para dizer quem é ou não é fã de verdade. E algumas pessoas, de forma bastante arrogante inclusive, questionaram se eu não sabia o que significava ser pálido, ou se eu não sabia o que significava macilento, que quem não se incomodou com isso não é fã de Harry Potter de verdade, que o Snape não pode ser negro porque ele tem essas características. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou falar que você é mais ou menos fã porque você concorda ou discorda de alguma coisa. Eu nem tenho essa capacidade. Entretanto, eu te pergunto, e por acaso você está apto para dizer quem é ou não é? Assista? Por um acaso você é juiz? Eu tenho certeza que não.
Em seguida, ele diz que de fato Snape era branco nos livros, mas que na verdade não era exatamente, mas sim, ele podia ser. Como é que é? Se você não entendeu, eu também não. E como sempre, de maneira empática, criou o espantalho sem nunca postar um único print. E ainda que o fizesse, nem de longe trata-se de um número expressivo desse tipo de pessoa, a qual, inegavelmente, muitos de nós repudiamos. Este elemento cara de pau. Bem, eu confesso que gosto de Harry Potter enquanto produto audiovisual. Tentei ler os livros, mas achei a linguagem muito juvenil. Talvez por se tratar de uma obra infanto-juvenil. Ah, vá, é mesmo? Dito isso, a mim não interessa um branco tentando ensinar o que é ser negro. O contrário também é válido. Portanto, permitam-me invocar nosso amigo do canal, o Wizarding Bruno. Ele também é defumado e fã de Harry Potter. Bruno, qual é a necessidade de mudar tão drasticamente características físicas tão marcantes e tão relevantes de um personagem como o Snape? Literalmente nenhuma necessidade. Ah, mas tem a diversidade e a representatividade. Galera, eu sou totalmente a favor da diversidade. Eu sou negro. Minha mãe é negra. Toda a minha família, por parte de mãe, é negra. Mas a verdade é que muitas vezes a gente sente que algumas decisões não têm nada a ver com a luta honesta e necessária por uma causa justa. Tem a ver com cumprir uma agenda e aí fica uma coisa muito chata, né? Que inclusive atrapalha as causas justas. Porque faz crescer uma antipatia gigantesca entre as pessoas ao ponto de muita gente começar a negar a realidade. Mas vocês acham que ele se deu por vencido? Claro que não. Fez um outro vídeo explicando por que no mundo bruxo de Harry Potter não existe raças. Escuta aqui, meu filho. Não se faz de tonto, não. A questão é, com a troca de etnia de um personagem tão marcante e canonicamente branco, o que não espanta já que a obra se passa hegemonicamente na Grã-Bretanha, essa pauta automaticamente vai ser motivo de debate. É mesmo, é? Os marotos serão o quê? Vai causar estranheza ver um monte de branco bulinando um negro, não acha? Ixi. Além do que, o Snape não era nenhum santo. Já fez parte dos Comensais da Muerte. Aqueles vilões que queriam somente a existência do sangue puro no mundo bruxo. Você tá lembrado? Não. Pois é. Não vamos nos esquecer que ele se apaixona pela Lilian, mãe do Harry. E se eu não me engano, ela é branca. O que o torna automaticamente, na visão de alguns, um palmiteiro. O consumidor habitual de internet certamente já ouviu falar do termo palmitagem, não é verdade? E o que palmitagem fundamentalmente é na cabeça das pessoas? Uma pessoa de uma certa cor mais escura se relacionar com uma pessoa de uma cor mais clara. Ou seja, em termos básicos, aí uma pessoa negra se relacionar com uma pessoa branca. E um indivíduo negro que se relaciona com uma pessoa branca é chamado de palmiteiro, porque pegou um palmito a pessoa clara, deu pra entender? E como vocês podem perceber, o uso desse termo não é um uso muito positivo, não. Na verdade, ele é totalmente depreciativo. A ideia é de que esse tipo de relacionamento deve ser rechaçado, né? Que as pessoas negras devem se relacionar com as pessoas negras. E aí há uma série de justificativas para que isso seja colocado como o padrão ideal. E nesse sentido, para muita gente, essa questão afetiva é de fato uma pauta política, né? Na medida em que pessoas negras se relacionam com pessoas negras, garantiriam a perpetuação dos negros. Pensando em Brasil, isso seria uma forma de combater a eugenia. Um negro sendo perito em magia das trevas? Mas olha só que mau gosto, hein? É tão ruim quanto a Ubisoft escolhendo o nome Assassin's Creed Shadows e colocando um suposto samurai negro na capa. Inacreditável. Eu acho que essas empresas precisam urgentemente de uma dose cavalar de senso de proporção e realidade. Com essas falsas inclusões e representatividade, vocês mais nos atrapalham do que ajudam. Parecem até a Chiquinha tentando defender o seu Madruga. Enquanto isso, lá na rede do bilionário mais odiado The World, as divergências estavam a todo vapor, com figuras conhecidas dando seus 2 centavos acerca da escalação do Cyrilo Snape. E dentre tantos comentários, estes aqui me chamaram a atenção, pois vieram lá da gringa, mostrando que a indignação vai além de nós. BR. Abre aspas. Tudo que essa escalação de Harry Potter fez foi reforçar que eles não veem legitimidade em personagens negros, e só veem os negros como uma forma de sinalizar virtude. É tão preguiçoso e barato. Arruinar Harry Potter também? Que se danem se apoiarem isso. Nenhum de vocês aprendeu? Todas as tentativas que vocês fizeram para mudar um personagem branco falharam feio. Alan Rickman sempre será o professor Snape. Vocês realmente fizeram esse homem se apaixonar por uma garota branca e depois ser intimidado por isso?
Caramba. Fecha aspas. E aí, meu caro chapéu seletor, será que depois dessa, realmente devemos dar tantos pontos para a Grifinória? Difícil, muito difícil. É isso, meus caros lords e ladies. Com exceção do Snape da diversidade, eu gostei muito de todos os atores escolhidos para este elenco. E como o gringo aí falou, nada disso é verdadeiro. É só a velha tentativa barata de sinalizar virtude. Isso não é representatividade, é substituição. E negro nenhum que se preze concorda com isso. Não me sinto representado, tampouco ligo para essa balela. O padrão é sempre o mesmo. Eles escolhem atores que mal conhecemos e que em outras produções não tiveram papéis relevantes o suficiente para serem lembrados. Portanto, o Papa Cedo não tem culpa por cada tanga rasgada por boa parte dos fãs, os quais queriam alguém como Adam Driver em seu lugar. E isso nada tem a ver com preconceito como muitos querem pintar, mas sim com o apreço pelo cânone. Seja como for, a HBO Max sabe muito bem o que fez, tanto que desativou os comentários. Portanto, sendo assim, que a audiência moderna que eles buscam tenha um ótimo Cyrilius Snape da diversidade. E ainda que não faça falta, minha audiência eles não terão. Você tá entendendo? Mas agora é com vocês. Me digam aí nos comentários o que acharam do casting. Estão ansiosos pela série? Eu só sei que vai ter um monte de canais aí fazendo a dancinha do patrocínio. Só um adendo, caso algum iluminado for desrespeitoso com quem apenas não concorda com a escolha do ator, pode ter certeza que não hesitarei em deletar você e seu comentário, pois aqui neste canal, meu caro, o Voldemort sou eu. No mais, fiquem à vontade para debater democraticamente. E não ataquem o ator, hein? Pois ele apenas abraçou a oportunidade de garantir o seu ganha-pão. Indignado me despeço de todos, mal feito feito. Nós. Não me tome como um mago de truques baratos. Bretona!